Então, a primeira pergunta: qual o seu ponto de vista sobre a revisão normativa do PL 25829 e o primeiro, os impactos negativos e positivos? Perfeito? Eu vou começar com você, então, José Márcio. Olá, boa tarde. Sou Márcio da Embrastec. Bom, eu acho que eu só vejo aspectos positivos, porque eu acho o mais importante a gente ter segurança jurídica. E a partir do momento que você tem... Sim? Márcio, eu vou interromper só um minutinho, por favor. Também nos honra com a presença, por gentileza, o Marcelo Sato, que vai participar conosco. Marcelo está aqui ou não? Marcelo, por gentileza. Márcio, desculpa interrompê-lo, tá? Mas é importante também para completar esse momento, esse meet muito especial. Por favor. Enquanto o Marcelo chega, por favor, vamos lá, pode continuar. Bem-vindo, Marcelo. Bom, como eu ia dizendo, eu só vejo aspectos positivos, porque eu acho que o mais importante é a gente ter segurança jurídica. A partir do momento que a gente tem essa segurança jurídica, aí você trabalhar com esses parâmetros que você tem, fica muito mais fácil você planejar seu futuro, planejar investimento. Quando a gente fala em sistema solar, a gente está pensando em investimento. Então, nada mais justo, né, do que você ter um horizonte que você possa confiar. Então, eu só consigo ver aspectos positivos para o consumidor, para os fabricantes, para quem vai financiar, ou seja, para todos. Eu acho muito promissor. Eu fico muito feliz com essa aprovação e eu acho super importante. Boa tarde a todos. Eu queria me apresentar. Meu nome é Guilherme, eu sou um dos sócios fundadores da Solfácil. Indo direto à pergunta, eu concordo com o Marcelo, nós temos os efeitos positivos são maiores do que alguns negativos. Na minha visão, o principal efeito positivo é a definição de um marco legal para o setor. Porém, um efeito negativo é a taxação no FIOB. Mas, reparem que uma das alterações de curto prazo é a devolução do custo de disponibilidade para o consumidor. Esse efeito de curto prazo ajuda a amenizar em muito essa taxação progressiva que o consumidor vai enfrentar. Então, como resultado, eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Lembrando que no ano da aprovação dessa lei, nós teremos uma corrida ao ouro, né? Então, muitos consumidores vão adquirir o sistema solar. Acho que, enfim, então só vejo pontos positivos de demanda em relação ao marco legal. Boa tarde, eu sou a Ana Valentina da Clamper. Nós ficamos bem satisfeitos, né, com a aprovação do marco legal. Vemos muitos pontos positivos, como disse o José Márcio, trouxe uma segurança jurídica que é necessária, porque a instalação fotovoltaica é um investimento de longo prazo, e a gente acredita que o próximo ano vai ter já, como que eu posso dizer, a gente já vai ver os louros, né, dessa aprovação. Boa tarde, pessoal. Prazer, Carlos Bebiano, da SSM Solar do Brasil, tá? Junto com o nosso colega, eu concordo com o que eles estão falando, e os próximos outros aqui também, vamos dizer para vocês, tá? Agora eu vou olhar um pouco para o lado da indústria, né? Nós somos uma empresa brasileira, 100% como outros aqui. Essa estabilidade é muito importante. Por quê? A empresa continua inovando, trazendo investimentos, sabendo que o mercado está regularizado. Então, às vezes o pessoal não olha para tem essa visão, vamos dizer assim, mas nós, como fazemos parte da indústria, tendo essa estabilidade, você vai continuar investindo em equipamentos, você vai continuar gerando emprego e, principalmente, dando estabilidade ao mercado com produtos que eles não faltem. Então, isso é muito importante, tendo este lado. E como eles falaram, né, a questão jurídica também é um fato assim que é um marco para o setor, né, que é muito importante. Eu creio também que esse resultado
vai ser colhido a longo prazo. Como o pessoal geralmente fala, né? Não tem almoço grátis, não tem mesmo, em qualquer setor. Eu ainda fazendo parte da indústria brasileira, que a gente é taxado, sobretaxado e mais taxado ainda, e quando eu pensar que eu não estou sendo taxado, eu estou dormindo sendo taxado. Então é incrível isso daí. Então é uma tributação, duas tributações, bi, tri e muito mais. Então quando você tem esse marco, você definiu ali o valor, tá? Ali você cria essa estabilidade e acaba dando essa tranquilidade, vamos dizer assim, ao setor, para continuar trabalhando, crescendo e investindo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Thalisson Alves, da Grovat. Bom, eu não fujo muito do que o pessoal está falando. Eu acredito que a estabilidade política influencia os pensamentos dos fabricantes. Como eu represento uma fabricante chinesa, sem dúvida, essa estabilidade política, quando a gente passa essa análise para os chineses, possibilita que a gente consiga fazer mais investimentos no Brasil. Estabilidade política faz com que mude a vida do fabricante, do distribuidor e do integrador, para que toda a demanda, né, todo o setor energético, setor fotovoltaico, possa crescer com essa segurança, né? Então, esses são os pontos positivos. Eu acredito que um ponto negativo é que essa taxação ela vai ser com o tempo, né? Então, vem a lei, um ano depois, uma taxação. Depois de mais anos, outra taxação. Então, qual é o ponto negativo que eu vejo nisso? Eu acredito que, sem dúvida, com os anos, alguns estados vão estar mais prejudicados do que outros. Estados que influenciam, que incentivam, eles vão sair na frente. Com a taxação posterior, eu acredito que o volume instalado em alguns estados vai ser muito diferente de outros, né? Então, obviamente, eu acho que o termo ali que foi comentado é muito bom. Sem dúvida, vai ser uma corrida ao ouro, praticamente. Então, assim, vai ser um momento que vai ter muita demanda e nós, como fabricantes, vamos estar aí juntos com os investimentos, porque agora a gente tem a segurança jurídica, para ofertar o melhor aí para cada um de vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Otacílio Neto, gerente comercial da Cisco Brasil. É um prazer estar nesse momento aqui com vocês. A respeito das minhas considerações sobre o marco legal, sem dúvida nenhuma, é uma grande vitória do setor. Você sair de uma resolução normativa para um projeto de lei para uma lei, isso aí vai embasar e vai dar uma tranquilidade, uma segurança jurídica aos modelos de negócio que nós podemos juntos desenvolver. Agora, um ponto, né, que a gente precisa ter em mente e um ponto que não pode permitir que a gente entre na zona de conforto é que, a partir da aprovação do marco legal, irá haver um período de transição em que estudos serão feitos para definir de fato o que é que vai ser taxado após o período de transição. Então, assim, a aprovação do marco ela não pode gerar um conforto 100% na gente. Ela ajuda aos nossos modelos de negócio, ela dá uma maior segurança jurídica aos investidores, mas ela é apenas mais uma batalha que o setor está vencendo. Então, depois disso, precisamos continuar unidos para que os estudos sejam feitos de forma embasadas. Estudo por estudo, a gente tem vários exemplos em que chegaram praticamente a aprovar uma alternativa 5 em um momento em que o setor não estava num nível de maturidade suficiente para tal. Então, o convite que eu deixo é esse olhar otimista, esse olhar de enxergar o copo meio cheio, concordo plenamente com todos os colegas de mesas, mas sempre mantendo a atenção e não entrando numa zona de conforto, achando que a guerra está ganha, a partir de vencermos mais uma das batalhas, dentre as diversas que a gente já venceu juntos. Acredito que um dos grandes ganhos que o nosso setor teve, e foi muito interessante acompanhar, de certa forma, nos bastidores, né, de como essas discussões foram acaloradas, né? Eu participo de alguns grupos, né, de WhatsApp, onde estão os principais tomadores de decisão, as pessoas que fomentam e trabalharam fortemente, né, na discussão e na intermediação das pautas relacionadas com o PL. E a gente tem uma divergência muito grande nas 4 associações que a gente tem no setor sobre o texto, em alguns aspectos. E o que a gente ganha de positivo aí? Embora todo mundo não conseguiu 100% o que queria, aquilo que era mais conveniente ou atendia mais
ao modelo e à visão do mercado que cada uma tinha, no final houve um consenso e uma aceitação do modelo que foi estabelecido. Acho que um ganho positivo foi que a gente teve a oportunidade de conhecer a maturidade que o nosso mercado tem, né, de debater pautas que são divergentes em diferentes frentes de associações e, no final, todos juntos promovendo para que esse projeto fosse realmente colocado em prática, né? Outra coisa, você tem ali também inúmeros novos modelos de negócio que podem ser explorados. Então, você pode agora encontrar soluções, né, para vencer aquilo que talvez seja negativo. Na nossa opinião, o percentual de desconto inicial, da forma que foi escolhida, poderia ser diferente, né? Poderia ser por uma penetração na matriz elétrica, talvez até distribuído por região, não simplesmente por um ano, porque qual é o efeito negativo disso? Tá? Falando, eu sou da área técnica, sou engenheiro de aplicação, já estou desenvolvendo projetos há algum tempo, é que vai existir uma corrida do ouro, como foi mencionado, e não vão sair projetos com qualidade e com o desempenho que é necessário por conta disso. Então, acho que seria muito mais saudável, a matriz elétrica poderia ter, sim, aí um patamar de 5% de penetração, sem infringir, né, com os valores econômicos negativos que foram apresentados pela ANEEL, pelas associações das concessionárias, de que aquilo traria algum prejuízo, algum custo para alguém pagar. Até 5% isso não seria significativo e nós poderíamos explorar uma matriz energética que ainda não, né, na geração distribuída ainda não é nem 2%. Então, eu acho que o negativo foi isso, mas a gente ganha, né, por poder estabelecer novos modelos de negócio e encontrar soluções. De certa forma, meio que forçado, a gente agora começa a fazer conta de sistemas híbridos de armazenamento, temos uma portaria do Inmetro pronta, né, muito em breve vai ser lançada, a gente tem que aproveitar, então, esse momento para contornar com novas soluções técnicas e de negócio. Boa tarde, Marcelo Sato, da IS Brasil. Por ser o último, acho que a maioria também falou, e eu também concordo com a opinião, eu acho que a opinião é a mesma de todo mundo, que todo mundo está de acordo com a aprovação do marco, né? Como todo mundo falou, eu também entendo que poderia ter uma variação no percentual taxado, mas tem um lado positivo, que eu também já trabalhei em um fabricante de inversor, que é a confiabilidade que o país dá um pouco para o investidor, né? E as novas oportunidades que podem ser criadas, né, com essa regulamentação, que, como foi falado, do caso de sistema de armazenamento, né? E queira ou não queira, para todos os integradores, é mais um número, onde você faria um projeto numa potência tal, prever uma potência maior para que isso, mas de toda forma ele vai ser viabilizado, né? Então, nós como brasileiros, né, eu como descendente japonês, mas se cria um novo modelo de negócio e isso o mercado vai absorver. Agora, uma coisa que preocupa, né, nesse momento a crise que a gente está tendo de módulo, e com essa corrida, como todo mundo falou, que vai ser mesmo, que eu entendo que já começou, isso é uma coisa preocupante em questão técnica também, como já tem vários projetos que você vê com uma parte técnica deficitária, com essa situação real e com a falta de materiais no mercado brasileiro, isso pode piorar. Perfeito. Então, agradecendo então pela resposta da nossa primeira pergunta, e é muito importante realmente saber dos impactos, né? Os impactos negativos e positivos. E agora vamos para a segunda pergunta, também conversando com você aqui, Márcio. Valendo então a mesma pergunta para todos os convidados, perfeito? A pergunta é a seguinte: nós sabemos que muitas empresas têm grandes problemas de logísticas, mas não é o caso de vocês, né? Então a pergunta é a seguinte: como vocês estão lidando aí com os desafios da logística para garantir os prazos das entregas e também o fornecimento dos equipamentos? Márcio, vamos lá. Bom, esse tem sido um desafio. A nossa empresa, apesar de ser uma empresa nacional, né, a gente é fabricante nacional, mas muitos componentes são importados, né, a parte de componente eletrônico é importado,
E a gente tem sofrido, sim, com dificuldade de... Quando você não tem container, na chegada no porto tem greve de caminhões que dificultam. Isso tudo é um desafio, mas eu acho que um desafio que a gente consegue vencer com planejamento, é o que nós estamos trabalhando para isso, planejando. O mercado, eu acredito que está, né, a gente percebeu esse ano um aumento significativo, um crescimento muito, né, significativo, e isso aumenta o desafio por matéria-prima, mas temos que, acho que o segredo é planejamento, é trabalhar com seriedade, esse eu acho que é o ponto principal, é planejamento, e os desafios estão aí para serem superados. Acho que isso é o mais importante. Em relação às dificuldades logísticas, a Solfas, como financeira, ela não atua diretamente nessa etapa da cadeia, mas nós sofremos diretamente com a instabilidade de preços e falta de equipamentos. Porém, eu acredito que esse é um efeito temporário. Nós devemos ter uma melhora próximo, um pouco depois do Ano Novo Chinês. Então, não acho que todo esse desafio deve perdurar de entrega por muito mais tempo. O que nós temos conversado com alguns distribuidores que trabalham conosco é que a maioria já tem se planejado, de fato, para enfrentar essa instabilidade. Então, logo menos, a situação deve melhorar, mas não diria que é uma situação super desesperadora no momento. A Clamper é a primeira indústria que está no aeroporto Indústria. Hoje, nossa unidade Fabril fica no aeroporto de Confins. Isso melhorou e ajudou bastante os nossos processos logísticos. Questão de desembaraço, nós hoje atendemos 22 países. Então, a mercadoria que a gente importa e é utilizada na nossa fabricação, nós não precisamos nacionalizar. A gente pode exportar, antes de nacionalizar. Então, a inauguração da indústria dentro do aeroporto de Confins facilitou muito nossos processos. E muitas entregas nossas são via aérea, e isso assim facilita muito atender o Norte, o Nordeste e exportação, toda a América Latina. Com questão de insumos, matéria-prima, nós trabalhamos muito junto ao time de compras e o PCP, sempre montando planejamento de 6 meses a mais para frente, para a gente equalizar aí os problemas. Queria eu estar junto com a Clamper lá, trazendo as bobinas de aço, poxa, os tarugos de alumínio de avião. Pensa que maravilha que seria? É um sonho para mim. Então, pessoal, todo mundo sabe, né? Os amigos todos vão comentar daqui a pouco a questão do preço do frete, né? O déficit de container que tem no planeta, tá? É mundial isso, não é somente no nosso país. Com a crescente demanda também de consumo, as restrições estão ocorrendo principalmente na China, em questão produtiva, diminuição, questão da falta de energia. Eles vão comentar isso com vocês, eu até vou deixar para eles isso daí. Vamos olhar pela parte interna, né? Na SSM tem um planejamento que é o nosso estoque fixo, que é rotativo, o estoque que já está chegando, desembarcando para produtivo, e o estoque que está embarcando, importado para chegar para nós. Então, nós temos esses 3 itens. Então, eu tenho no chão, tenho o estoque do meu cliente, o estoque meu no chão, o que está chegando no porto e o que está saindo para chegar aqui. Então, a gente tem investido muito nisso há muitos anos, né? Esse planejamento, essa cultura do estoque. Vamos imaginar a pandemia do ano passado, tá? No pandemia do ano passado, todo mundo travou, ninguém queria comprar, todo mundo fechando, todo mundo com medo. A SSM fez o quê? Nesse mesmo tempo, dobramos a nossa produção, justamente para isso, para ter mais estoque. Quando tivesse a retomada, e houve a retomada, a gente sair na frente dos nossos parceiros. Agora, voltando mais uma vez, né, a questão de logística, que envolve isso também, a logística é ter estoque, né? Você quer apostar no mercado, você tem que ter material para entregar, né? A dificuldade ela vai ter, mas você tem um certo tempo, esse delay, né, de tempo, para você resolver esse problema. Na parte do Brasil, todos sabem, né? Hoje nós usamos uma parte a cabotagem, né? O material sai do sul, vai até o CD de Pojuca, através de cabotagem mar, que ele é muito mais barato, ele é rápido, né?
E quando você faz um planejamento, fica muito mais fácil de trabalhar. E espero que tenha as transportadoras aqui, nós temos 79 cadastrados. Pessoal, você tem que ajudar a gente aqui, pô, para chegar mais rápido nos clientes, a qualidade, não perder material, tá? Ajuda a gente aí, pô. Bom, pessoal, falando da parte interna, a Grovet ela tem tomado medidas. Atualmente, nós temos 2 centros e temos parcerias com mais de uma logística. Então, a ideia é realmente acelerar esse processo, esse atendimento no suporte, né, internamente, para que a nossa logística aqui funcione da melhor forma possível e que a gente consiga, com questão do pós-venda, realizar com as logísticas certas, as parceiras certas, qualquer troca da forma mais rápida possível. Voltando agora para a parte externa, né? Recentemente, toda a China, parte da China, teve um problema com insumos, também além do problema da logística, dos containers, do aumento e tudo mais, mas isso aí foi algo que já foi solucionado por nós, né? A gente fez um bom planejamento, com todos os nossos parceiros, grandes distribuidores, a gente sempre faz uma análise aí futura de potência, mais ou menos, que eles esperam, para que a gente possa fazer sempre essa entrega da forma combinada, né? Nosso crescimento nos últimos meses, anos, tem sido de forma praticamente exponencial, então a gente agradece isso aos parceiros, e da nossa parte a gente tem tomado aí medidas, aumento da equipe nos últimos 2 meses, para que a gente não tenha nenhum conflito com logística, seja da parte interna, seja da parte externa do que vem da China para cá. Boa tarde, pessoal. Então, as minhas considerações a nível logístico, realmente os desafios são tremendos, né? E não só no setor fotovoltaico, mas vários setores a gente vê sofrendo dificuldades em relação a isso. Dólar disparado, o frete marítimo que há pouco tempo atrás era $2.000, agora está $15.000. Até mesmo internamente da China, né, o nosso principal fornecedor de equipamentos, crises energéticas, redução de matéria-prima disponível. Então, é um momento desafiador, mas que, mais uma vez, o nosso mercado demonstra a resiliência que ele tem e o poder de adaptação aos cenários existentes, né? A gente da CIS Solar conseguiu se planejar bem em relação a isso, então temos estoque pronto entrega para os nossos parceiros, e isso se deu principalmente devido a um planejamento bem feito, né? Esse momento é um momento de planejar sem possibilidade de erro. Então, uma das estratégias foi uma compra de equipamentos com os nossos fornecedores, uma importação periódica, independente do valor. Dessa forma, existe uma flutuação, o valor acaba... Um compensa o outro, quando está em alta, ou quando está em baixa vai compensar o que está em alta, e a gente mitiga um valor de equipamento muito alto e, por outro lado, mitiga o principal risco, que é o de a falta de equipamento. Se você tem equipamento, você consegue ali utilizar-se de uma estratégia diferenciada, utilizar uma aproximação diferente do seu cliente final e repassar esse custo. Agora, não ter o equipamento, que é o pior dos cenários. Então, para os integradores, a mensagem que eu acho interessante passar é se adaptar também ao momento, né? A forma de negociar, a forma de elaborar a proposta atualmente, ela precisa sofrer certas mudanças para que vocês não acabam se deparando com situações específicas, né, situações desagradáveis com seus clientes. E sobretudo, ter ao lado, melhor dizendo, parceiros fornecedores de credibilidade, que estejam estruturados para suportar vocês da melhor forma no atual momento, como a CIS Solar. Em relação a esse tema, né, a Geosolar tem um cenário um pouco diferente, né, dos colegas aqui. Somos uma empresa distribuidora relativamente nova, nós estamos atuando no mercado comercialmente a partir de meados aí de julho desse ano, em meio a um momento que já se antecipava naquele momento a uma possível falta de material, um possível não cumprimento de entregas programadas pelos fabricantes por conta da dificuldade logística e a falta de logística de matéria-prima, né? Nesse ambiente, o que favoreceu e contribuiu muito para que a gente não deixasse os nossos clientes na mão,
primeiro foi não fazer nenhuma venda sem ter certeza que eu poderia entregar para o meu cliente. Então, eu mantive um bom relacionamento comercial, talvez com uma carteira de clientes menor, por não ter prometido além do que eu poderia, e eu cumpri com a entrega dos equipamentos com todos eles. Então, essa foi uma das ações da GEL. Uma outra coisa que foi muito positiva para nós, e tem sido até o momento, é um portfólio de fabricantes e produtos maior. A título de exemplo, obviamente que cada um tem o seu nicho de mercado, cada um está numa tecnologia diferente. Nós temos um portfólio de 5 fabricantes diferentes de inversores. Nós temos um portfólio de mais de 3 fabricantes diferentes de módulo fotovoltaico. E com todos eles, a gente tem uma participação significativa e um bom relacionamento com os dealers, com as pessoas de cada uma dessas empresas. Então, uma estratégia de criar um bom relacionamento comercial com os nossos clientes e um bom relacionamento com os nossos parceiros, porque no final o distribuidor ele é um parceiro do fabricante. Somos nós quem avaliamos e apostamos naquele fabricante, né? Levamos esse produto, fazemos uma introdução qualificada desse produto no mercado para chegar até vocês e o valor agregado ser identificado de forma real para o seu cliente lá na ponta. Então, esse é um tema que a gente tem que dividir. Tem coisas que estão sob o nosso controle e aquilo que não está sob o nosso controle a gente tem que procurar amenizar. Então, o relacionamento, um portfólio mais completo de fabricantes, ou seja, poxa, talvez eu não tenha um 3 kW da Grovat, mas eu posso vender um 3 kW da Goodway. Naquele momento, vai atender o cliente da mesma maneira. Então, isso é algo muito positivo lá na GEL e tem sido, num período pequeno de experiência, muito positivo, embora o desafio seja grande. Nós da IES também começamos com a distribuição há pouco tempo, né? Mas teve um planejamento antes desse período, que foi lançado esse ano, e uma forma que a gente está conseguindo atender, né, todos os clientes. Primeiro que eu acho que a seriedade e a transparência de quando você oferta algum kit para o integrador, ofertar o que tem no estoque, né? Então, isso é uma das regras que a gente adota, a gente oferta o que a gente tem no estoque, né? Com isso, a gente consegue cumprir. E o planejamento de se antecipar no momento, porque é uma coisa que a gente não consegue controlar, que é o frete internacional. E antecipar o problema e fazer um estoque um pouco maior, quando você tem uma situação um pouco mais favorável, foi o que a gente adotou, né, para que não sofrêssemos, e hoje ainda estamos conseguindo atender e temos materiais em estoque para atender todas as ofertas que estamos lançando ao mercado, né. Agora, referente também falando sobre o frete interno, nós temos uma equipe de suprimentos, de desenvolvimento de transportadoras, né, que, como o Brasil é um país continental, eu acho que todo mundo pode ter esse problema de uma hora uma transportadora pode te atender, a outra não. Então, para que isso não tenhamos um problema futuro, a gente sempre está naquele desenvolvimento de novos fornecedores diariamente, tá? Perfeito. Agradecemos, então, a resposta da segunda pergunta e vamos para a terceira e última pergunta. Novamente, na mesma sequência, começando aqui com o Márcio, a pergunta para os senhores é o seguinte: o que podemos esperar? Qual é a perspectiva ou expectativa para 2022? Realmente podemos esperar um avanço exponencial do setor FV? Vamos começar contigo, Márcio. Eu acredito que sim, ainda mais agora com essa segurança jurídica que nós falamos, apesar do desafio de logística, de matéria-prima, mas eu acho que é muito promissor. No meu caso, eu acredito que da Clamper também, aliás, de todos os fabricantes, a maior preocupação é treinamento e qualidade. Muitas vezes o pessoal, acho que o maior desafio para o ano que vem é essa busca pelo melhor preço, abdicando de qualidade e abdicando de segurança.
Segurança, aí sim, eu estou falando da Embrastec, né, que a gente fabrica um equipamento que protege o sistema. Então, muitas vezes, numa briga para ter um preço mais competitivo, abre-se mão da segurança, abre-se mão da qualidade, e isso já sabemos o resultado, né? Nós estamos falando de um equipamento, de um sistema que é para durar 25 anos, que ele tem que estar esse período todo gerando, é um investimento, né? Ninguém está instalando um sistema solar por enfeite, né? É um investimento, você está aplicando um dinheiro e busca ter retorno. Então, não se pode de maneira nenhuma abdicar da segurança e da qualidade. Mas segurança e qualidade só não basta, a gente precisa de treinamento. Então, acho que são os 3 pilares que a gente precisa pensar. A gente já tem segurança jurídica, com todos os pós e contras que possa ter, mas então a gente tem que, acho que o maior desafio para 2022 é o pessoal se capacitar para entender a diferença entre produtos com qualidade ou não, entender a importância da segurança, e aí sim, com essas informações, ele tem tudo para vender, porque se você tem segurança, aí sim, segurança de conhecimento para fornecer o seu equipamento, fornecer a instalação, fornecer seu serviço, você convence, o usuário não está só em busca de preço. E se ele estiver só em busca de preço, ele não é seu cliente, vai buscar com outro. Venda para aquele que quer, que está entendendo que ele está fazendo um investimento. E você faz investimento esperando um retorno positivo. Para ter retorno positivo, ninguém vai abrir mão, o usuário não vai abrir mão de segurança. Muitas vezes é a empresa dele, a família dele, ou seja, que está lá, está debaixo dessa geração, né, de energia, então ele não vai abrir mão, desde que você tenha argumentos e conhecimento para convencê-lo. Bom, esse é o meu recado. Na minha visão, o ano de 2022 ele vai ser outro ano recorde. A gente deve bater para a GD pelo menos 20 bi. E acho que toda essa história de pandemia, ela forçou todas as empresas da nossa cadeia a se planejar melhor e a oferecer melhores soluções. Por exemplo, as linhas de financiamento. Cada vez mais nós teremos linhas mais ágeis, com condições melhores. Não é à toa que a Solfácil hoje ela chega a 12 anos de prazo. Esse é um dos exemplos. Mas eu acho que, principalmente para o mercado de distribuição e importação, nós teremos um planejamento mais robusto. E eu não acredito que o ano de 2022, assim que regularizado, seja uma surpresa em termos de disponibilidade de equipamentos. Nós, da Clamper, acreditamos que 2022 será o melhor ano do setor fotovoltaico. Estamos nos preparando para isso, desenvolvendo novos produtos, investindo em inovação. Nós hoje contamos com um laboratório de 400 metros quadrados. Antes, o nosso laboratório, para vocês terem uma ideia, era 60 metros quadrados. E contamos com um time de 30 engenheiros no P&D para desenvolver novos produtos, sempre atendendo, tentando entender, estar um passo à frente da demanda do mercado, trabalhando aí também junto, né, com os fabricantes de inversores, porque está vindo muita modificação, e sempre estando atentos. Mas a gente acredita que 2022 promete. É isso aí, pessoal. Nós da SSM Solar do Brasil, tá? Com a maior fabricante de estrutura do país hoje. Nós estamos num parque, vai somar as 2 indústrias em São José dos Pinhais, estão fazendo a mudança no final de semana, para 26 mil metros quadrados, né? Nós estamos mudando nossa planta e já estamos indo para a 3ª fábrica também, tá? Vai ser na região sudeste do Brasil, que vai ser bem legal, vai ser bom, vai ser show de bola, tá? A ideia é para estar funcionando essa planta, já está instalando ela a partir do mês de abril. Nós vimos, o planejamento funcionou tão bem que era para junho, nós antecipamos para abril, num cenário como esse, né? Parece uma loucura, mas não é. Isso é planejamento. Então, a gente vai trazer algo diferente, algo legal para o mercado, e principalmente é isso, não deixar faltar mercadoria, se planejar melhor, trabalhar junto com os distribuidores,
com os integradores, né? Então, eu acho que todo mundo trabalhando em prol, desde que seja um fabricante do painel, fabricante do dispositivo de segurança, desde o pessoal dos inversores, estruturas, toda a cadeia. Porque nós temos que atender vocês. Vocês são os principais que estão aqui justamente para isso, os integradores e vendedores, para estar fazendo a instalação fotovoltaica, seja numa casa, numa empresa, tá? Então, todos nós aqui, acredito que cada um está pensando dia e noite como fazer para deixar esse mercado, que vai ser essa corrida do ouro ano que vem, tá? Não se tornar uma loucura, e sim também ter um pouco de tranquilidade e planejamento para vocês, tá? E sem subir preço, aquela loucurada toda, tá bom? Que é a parte mais difícil. Bom, pessoal, nós da Grovat para 2022 acreditamos também que vai ser um ano de recorde, né? E para todo o setor, os nossos parceiros, distribuidores, muitos deles têm como meta praticamente o dobro do que foi vendido nesse ano. Então, assim, nós, alinhado com tudo isso, sem dúvida também temos um desafio. Por isso, nós como Grovat temos feito investimentos. Nos últimos 6 meses, a nossa equipe aí aumentou mais de 20 pessoas. Hoje, nós no total temos mais de 40 pessoas. Então, assim, estamos investindo no Brasil porque a gente acredita nesse crescimento e a gente sabe que o mais importante, além do crescimento em volume, é realmente dar suporte, né? Gerar treinamentos, estar próximo do integrador, estar próximo do distribuidor, para que toda a cadeia cresça em volume, financeiramente e em qualidade, né? Esse é o nosso compromisso. Acreditamos também que o ano de 2022 vai ser um ano de novas soluções, então a gente acredita aí que vai ser um momento das baterias de lítio, aos poucos, né? Vai começar a entrar forte no mercado. Como foi falado na palestra da BID, as baterias estão sempre abaixando o preço, então a gente acredita que será um momento também de penetração do mercado de armazenamento, né? Então, assim, e nós temos todas essas soluções para esse momento de inovação, que será o ano de 2022. Boa tarde, pessoal. Então, as expectativas da CIS Solar para o ano de 2022 são muito otimistas. A gente saiu de um 2019, né, a nível de setor solar fotovoltaico, de cerca de 2 gigas conectados à rede. Em 2020, a gente conecta mais 2 gigas e vai para o 4 gigas e meio conectados. Sem dúvida nenhuma, esse ano a gente chega aí nos 8 gigas até o final do ano. E a expectativa para 2022 deve ser algo em torno aí de 5 gigas ou mais conectados à rede, né? A depender do marco legal também, dependendo de como vier, isso pode dar uma impulsionada ainda maior, né? Agora, não dá também para achar que, além desse otimismo, dessas previsões bastante animadoras, que não haverá esses desafios, né? Acho que vai ter um tempo aí de maturação, alguns meses, para que essa cadeia de suprimentos realmente volte a se estabilizar. Então, é por isso que a gente fez um business plan bem arrojado para que a gente consiga atender esse aumento da demanda que os últimos meses trouxe para a companhia, né? Então, esse mês de novembro, inauguramos um novo centro de distribuição, inauguramos uma nova sede e estamos, inclusive, essa semana em reunião na Matriz para alinhar os últimos detalhes desse 2022, desculpa, que, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande ano para o nosso setor. As perspectivas para a Geosolar são muito positivas. Estamos num ritmo de crescimento, né? Começamos agora, já começamos com cara de grande, com vontade de ser grande, com vontade de atender o mercado nacional. Nós não somos um distribuidor regional. Nós iniciamos por uma questão estratégica, comercial e logística com o centro de distribuição em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. Temos perspectiva para que a nossa atuação logística e atuação comercial na região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, ela melhore também com um centro de distribuição que será montado em São Paulo. A empresa tem como matriz São Paulo, o escritório, o headquarter da empresa está em São Paulo. Então, a gente precisa também ter próximo de nós uma operação logística e isso vai contribuir bastante, né, para as perspectivas e para os planos da empresa. A Geosolar, ela vem de empresários e de investidores
que já atuam no setor de eletroeletrônicos há mais de mais de 50, 60 anos atuando. E existe uma relação comercial, uma relação de parceria em que eles trazem nessa experiência como fabricantes de como desenvolver bem um produto lá na ponta. Não sei se vocês sabem, mas na indústria de eletroeletrônico, o fabricante ele atua fortemente junto aos distribuidores ou aos players, né, de atacadistas, para que o produto lá na prateleira seja visto pelo cliente, seja escolhido e comprado. Isso a gente não tem no nosso mercado. A gente tem um fabricante, na maioria das vezes, muito longe de uma estratégia conjunta com o distribuidor para que esse produto realmente seja vendido de forma correta, que você saiba vender o valor do produto. Então, nas parcerias em que a GEL desenvolveu ao longo desse período, desse tempo de vida da empresa, a gente quer agora estabelecer fortes parcerias com as empresas, né, que têm como parceiros de fabricação, para que a gente possa realmente encontrar nesses fabricantes essa visão de negócio para poder fomentar mais, de forma mais saudável. A gente fala de ser um parceiro que gera um mercado sustentável, né? Então, sustentabilidade no negócio, na área de negócio, é realmente você ter uma cadeia, desde o fabricante, passando pelo distribuidor, e as empresas integradoras muito bem alinhadas. Para a IS Brasil, também é uma previsão muito otimista, né? Tanto que, como eu comentei, que a empresa foi criada, a empresa existe desde 2013, atuando na área solar, e na área de distribuição, ela iniciou esse ano. Para se ter uma ideia, nesse período de 2021, a empresa dobrou o número de funcionários e está construindo 2 novas sedes, né? Que está previsto para finalizar agora no meio do ano. Então, isso mostra um pouco do investimento que a empresa está fazendo nesse setor e certamente, para o ano de 2022, novos investimentos serão feitos, né? Se não acreditassem, não vissem como próspero esse mercado, esse investimento, que é um dinheiro desembolsado pelo proprietário, não seria feito agora. Perfeito. O que nós desejamos para vocês, realmente, para 2022, que vocês tenham muito, muito mais sucesso, tá bom? Como foi, então, 2021.